Boa noite, pessoas do YouTube. Meu nome é Rodrigo, canal Conhecimento e Liberdade. Bom, estou aqui para falar de um assunto pertinente sobre narcisismo oculto, tá? Mas estou aqui para dizer do narcisismo oculto nas mulheres. O narcisismo, ele acomete pessoas de todos os sexos, tá? De ambos os sexos. O narcisismo é uma personalidade disfuncional. As pessoas narcisistas, elas não possuem empatia, né? Não possuem um sentimento de acolher a dor do outro, e sim somente colocar a pessoa a seu serviço, a ser seu serviçal. Bom, estou aqui para falar sobre o transtorno narcisista oculto em mulheres. É muito difundido o transtorno narcisista na parte masculina, né? O homem sempre é colocado no verbo, né? Conjugado no verbo ele. E não é somente o homem que possui o transtorno narcisista. Bom, os narcisistas ocultos, no caso da mulher, é bem pior do que o narcisista homem. Ainda mais a mulher, no caso, oculta, porque ela sabe muito mais como entrar na vida de alguém com sagacidade. A mulher é muito mais esperta, né, nesses fatos, nesses tipos de situação. Bom, eu passei por isso na minha vida. Eu me relacionei com uma mulher há 5 anos atrás. E ela era narcisista oculta e eu não sabia. Eu fui saber desse narcisismo dela através de um amigo que estuda esse tipo de comportamento. E eu acabei também começando a estudar para entender mais sobre as pessoas que possuem esse tipo de transtorno. O narcisista, ele não é uma pessoa doente. Muito se fala de um narcisista ser doente. Ele não é doente. E ela também não é doente. A narcisista oculta, ela deixa rastros, só que nós não conseguimos enxergar, porque nós homens vamos muito pela aparência, pela beleza de uma mulher. E acabamos nos dando muito mal, porque acabamos tendo complicações numa relação por causa de controle e manipulação dessas pessoas. O narcisista, ela, no caso oculta, ela tanto faz a perversa como a oculta, ela vai procurar a luz que tem em você, porque você é uma pessoa empata. As pessoas que possuem empatia, elas sentem, né, são mais compreensivas à dor do outro, entendem mais a outra. E quando entra numa relação, entra com o coração, entra com tudo que ela tem. Diferente do narcisismo. O narcisista oculto e a narcisista oculta, elas são mais difíceis de identificar. Porque são pessoas que têm bastante bagagem em fazer esse tipo de situações. Para você entender um pouco desse lado, desse traço que essa pessoa tem, essa disfuncionalidade, você vai ralar para entender por quê. Porque nunca é aparente. Eles se camuflam, né? Elas se camuflam na questão de ser empata. Fingem ser empatas, né? De começo é um love bombing, amor pra lá, amor pra cá, vou te ajudar, vamos crescer junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.
vamos ser um casal feliz, vou te fazer feliz, você vai me fazer feliz, e toda essa baboseira que a gente já sabe. Narcisistas são seres do mal. Pronto. Resumindo, são seres do mal. Só que a narcisista oculta, ela é uma pessoa irrepreensível, acima de todo e qualquer erro. Todo mundo está errado e só ela está certa. E ela tem uma conduta para as outras pessoas de uma pessoa irrepreensível, de uma pessoa de bom caráter, de boa índole. E é tudo uma máscara e uma enganação. Eu tive celular clonado pela narcisista. No começo da relação, eu já tinha tido um descarte. Só que, como eu não estava ali mais querendo aquela relação, eu voltei a ficar com a minha ex-mulher, com a minha ex-parceira. E no mesmo dia, ou no outro, acho que no outro dia, essa narcisista chegou em minha casa cheia de presente. Me presenteou, me deu um monte de coisa. Chegou chorando, desesperada, dizendo que gostava de mim. Bom, até alguns dias atrás que eu estava com ela, ela não gostava de mim, ela dizia que tinha um pretendente que ia levar ela para a Itália junto com seus filhos. Então você começa a ficar confuso. A primeira coisa que acontece no traço narcisista oculto é a confusão que ela bota em você. Ela sempre vai botar essa confusão para que você sempre fique ali, né? Para você estar sempre à disposição dela. Narcisistas ocultos não pedem desculpa. E se pede desculpa é porque você fez ele fazer algo que coloca em xeque, né? O caráter dela e você acaba sendo o vilão da história. Você acaba sendo o vilão dessa história. Essas pessoas não têm o mínimo de bondade e nem de empatia. A pessoa, no caso, me ajudou, fez um monte de coisa por mim, mas para jogar em minha cara depois. Que foi o que aconteceu logo no final da relação. Te invalida no sexo. Faz com que você sinta uma pessoa horrível, a pior pessoa do mundo, porque você não é procurado por essa pessoa para ter sexo. Essa pessoa, você tem que procurar ela o tempo todo, porque ela é a popstar, né? Você tem que colocar ela em cima de um pedestal e adorar ela. Então você tem que ficar procurando toda vez essa pessoa para fazer algo que é comum e simples numa relação. Então já é mais um jogo de manipulação da narcisista oculta. A narcisista oculta, ela não dá escândalo na rua. Ela faz escândalo com você dentro de casa. Para as pessoas, você é sempre o errado. E quando você termina a relação, ou quando ela termina, você sempre vai ser ruim. Se você for falar o motivo, se você ficou com raiva, alguma coisa, as pessoas não vão acreditar em você. Por quê? Porque ela já comprou a mente dessas pessoas contra você. E você sempre é o errado em todos os momentos. Eles nunca erram, não é verdade? Eles nunca erram, são pessoas acima do bem, do mal, do certo e do errado. Bom, eu tive essa infelicidade de trombar na minha vida com essa pessoa. E foram 5 anos horríveis da minha vida, porque eu não ia ao supermercado sozinho, eu não ia na esquina sozinho. Se eu fosse no banheiro, eu era vigiando o que eu estava fazendo no celular. Mas eu sempre tentei terminar essa relação. Eu sempre falei, enquanto eles querem exercer o poder sobre você, eles nunca vão deixar você terminar essa relação. Elas nunca vão deixar. Por quê? Porque elas sempre vão voltar
com presentes, vai ajudar você, vai fazer coisas boas para você. E aí ela vai te jogar nesse hoovering, nesses gaslighting da vida, né? Que eles são expert em fazer, né? E vão fazer com que você duvide da sua própria sanidade, se você tá louco ou não. Por que você não dá tanto valor a uma pessoa que ajuda você, que está com você? Por que você não dá esse valor? Porque essa pessoa já colocou a escuridão dela dentro de você. Você chega num ponto de até copiar coisas que essa pessoa faz. E nós não podemos deixar isso acontecer nas nossas vidas. É uma situação muito complicada, porque você sempre vai sair como o errado da história. Para todas as pessoas, amigos próximos, parentes, para quem quer que for, porque a pessoa sempre é boa para você. Então, assim, são coisas que a gente tem que perceber rápido, mas a gente não consegue, porque o perfil da narcisista enrustida, né? Essa narcisista que sempre dá não deixa transparecer o seu traço logo de vez, você fica ali amarrado. Você fica amarrado porque você fica, pô, mas é boa, não, mas é ruim, mas é boa, mas é ruim, mas até quando isso? A gente não ouve nossos sentimentos, nós não nos ouvimos. E esse é o maior perigo de todos quando você se envolve com uma narcisista, mulher, e oculta, porque você não consegue se enxergar e você precisa de outras pessoas e acaba vendo que você estava nessa trama, nessa teia, e para você sair dessa situação é uma coisa muito difícil. Eu tive que fazer muitas coisas para poder sair, para que essa narcisista desistisse de mim. Até que chegou o ponto dela desistir. Eu tenho um filho e ela tinha 2 filhos. E no meio dessa relação que a gente estava, ela adota uma criança sem falar comigo, sem nada, porque ela não precisa, né, falar nada para você. Para que ela vai falar algo para você? Você não vale nada para ela. Você é só o brinquedinho que ela tem ali. Você e mais outros, né? Porque a gente pensa, a mulher nunca traiu, nunca fez isso, mas a gente não sabe. A gente não está 24 horas com a pessoa, né? Então, essas pessoas traem também. A gente pensa, não trai não. Trai sim. Trai. Mas a pessoa boa, irrepreensível, não interessa. Só dela ter o traço narcisista, ela vai trair você. Então, hoje, eu entendo com mais clareza essas coisas, porque tive alguém para falar para mim, como eu estou vindo aqui para falar para você, homem. Quando você for se relacionar com alguém, observe bastante as atitudes dessa pessoa, para que você não caia nas garras dessa pessoa e seja enganado como eu fui. Porque na hora do descarte, eles descartam você como se você fosse lixo, como se você não valesse nada, como se tudo que você passou com essa pessoa não tivesse nenhum tipo de valor. E é uma coisa muito ruim, você fica triste, chateado. Eu tive que fazer terapia, eu tive que tomar remédios controlados. Hoje eu estou me levantando, mas eu não sabia, eu não sentia amor por ela. Era um vício, a gente acha que é amor. É um vício, é uma coisa, a pessoa te vicia naquilo, faz com que você se torne dependente dela em todas as circunstâncias. O mais cruel e ruim é isso, porque ela vê que você está envolvido naquela teia, ela vai te abandonar e sem nenhum tipo de arrependimento, de remorso. E nunca vai pedir desculpa para você em nada. Nada, 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 nada. Nunca vai pedir desculpa para você. Fique bem alerta a esse tipo de comportamentos que uma mulher esteja fazendo com você. Porque com certeza ela é uma narcisista oculta. E ela vai sempre manipular você e pessoas ao seu redor para que você sempre seja a pessoa errada.
Ela sempre vai contar o lado da história dela e nunca vai deixar você contar o seu lado da história. Porque como ela é irrepreensível, todo mundo dá crédito a ela, né? Você, homem, se você está passando por isso, se você passou, ou se você acha que está caindo numa dessa, sai fora. Sai fora sem dó. Porque quando você estiver envolvido nessa teia dela, ela não vai ter dó de você em nenhum momento da sua vida. Ela vai descartar você como se fosse um papel usado, como se fosse mods usado, como se fosse bombril, como se fosse algo descartável. Então eu estou colocando aqui essa questão porque não é só os homens que são narcisistas, não são só os homens que cometem esses tipos de atrocidades, né? De querer matar a alma da pessoa, porque narcisista não é psicopata, ele não vai matar você com uma arma, mas ele vai matar seu emocional, vai matar seus sonhos, vai matar o seu libido, vai matar você como um ser humano, vai te deixar na rua da amargura. E a gente não vai muito longe. Às vezes, se você for na rua e perguntar para um cara que está aí em situação de rua, não todos, mas a grande maioria vai dizer porque perdeu um relacionamento, porque viveu com uma mulher narcisista e não conseguiu detectar esse tipo de transtorno nessa mulher. Bom, eu agradeço vocês aqui. Vou estar sempre trazendo conteúdos para a nossa liberdade. Deixa o like. Comenta aí se você está passando por isso. Estamos todos juntos nesse barco. Eu espero poder ter ajudado algumas pessoas. Serve tanto para homem quanto para mulher, porque também é muito difícil uma mulher passar por uma situação dessa, com narcisista oculto, porque é igual o que eu já citei aqui com o homem, mas é um transtorno muito difícil de você identificar logo de começo. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo, meus amigos.